1 Reis, capítulo 18, e esta é uma das histórias mais dramáticas de toda a Bíblia. Capítulo 18, versículos 21. Até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se for Baal, sigam-no. E todo o povo não respondeu uma sequer palavra. Elias é o personagem mais notável para mim em todo o Antigo Testamento. Gosto de ler sobre ele. Ele é mencionado 30 vezes no Novo Testamento. E quando Jesus Cristo foi ao Monte da Transfiguração, havia dois homens que estavam lá com Jesus Cristo, Elias e Moisés. Então sabemos que, centenas de anos depois de Elias ter sido levado para o céu, sabemos que ele voltou. E sabemos que ele estava vivendo e falando porque estava no Monte da Transfiguração. Mas aqui na história de sua vida, ele aparece de repente no momento mais sombrio da história de Israel. Nunca a nação desceu tão moralmente, espiritualmente, militarmente e economicamente como estava neste momento. A nação estava lutando pela sua própria existência e do nada surgiu este filho do deserto, robusto, forte, encarpado, jovem de cabelos compridos e bronzeados pelo sol. Elias. E de repente ele anunciou ao povo: Elias está aqui. E o rei estremeceu em seu trono, porque Elias veio no poder e na unção do Espírito de Deus. Costumava-se dizer que Maria, rainha dos escoceses, tinha mais medo das orações de John Knox, um pregador, do que de todos os exércitos da Inglaterra. Um homem de Deus, um homem constituído por Deus, ele é maioria em qualquer lugar. Elias foi um poderoso profeta do Senhor. E o que aconteceu em Israel para que Israel caísse rapidamente foi que um homem muito ímpio subiu ao trono. Seu nome era Acabe. E a Bíblia diz que ele fez muito mal, mais do que qualquer outro rei que já o precedeu. E então ele faz outra coisa. Ele se casou com uma mulher de uma das nações pagãs, que era contra a antiga lei de Israel. Ele se casou com Jezabel e ela adorou a Baal. Ela não acreditava em Deus. Ela não acreditava no Deus do antigo Israel. Ela não acreditava no Deus de Moisés. Ela não acreditava no Deus de Abraão. Ela acreditava em Baal. E Baal era uma das piores formas de adoração que já conhecemos. Cheio de sensualidade, orgias sexuais, sacrifícios humanos e todo o resto. E isto é uma coisa muito interessante, que numa época em que as pessoas se afastam do Deus verdadeiro, muitas vezes você descobrirá que elas juntarão sexo, violência e sua religião. E estamos vendo indicações disso na América, com o aumento da adoração de Satanás e do ocultismo, a ênfase do sexo, a ênfase na violência. Junte-os e você terá algo que a Bíblia diz que Deus abomina, e Deus julgará, e a ira de Deus cairá sobre esse povo. E essa foi a situação quando Elias apareceu em cena. E a primeira coisa que Elias fez foi protestar. Só que Elias estava sozinho. Ele pensou que estava sozinho. Mas Deus lhes disse mais tarde que havia 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E Elias disse ao rei: tudo bem, eis que eu quero que você faça isto. Quero que você reúna todos os profetas de Baal que acreditam na idolatria e lideram a idolatria neste país. Quero que você os reúna no Monte Carmelo.
que dá para o mar Mediterrâneo, e eu irei até lá e deixaremos todo o povo ver, assistir, e faremos uma competição. Debateremos publicamente os 450 profetas de Baal e deixarei o povo decidir quem é o Deus verdadeiro. E o rei disse: tudo bem. Então todo o povo se reuniu. Milhares de pessoas estavam reunidas no Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal. E Elias estava representando somente Deus. Ele era apenas um homem, um profeta solitário ali, sozinho. Ele disse: aqui está o que eu quero que você faça. Quero que você pegue 2 touros, construa 2 altares, invoque o seu Deus Baal. Eu invocarei o meu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e nós vamos ver quem vai responder com fogo. Eles disseram: tudo bem. Então eles construíram seu altar. Eles cortaram o novilho, colocaram-no no altar. Milhares de pessoas assistiram e então começaram a invocar a Baal. Eles disseram: Baal, ó Baal, Baal, responde com fogo. Sabemos que você é o verdadeiro Deus. E nada aconteceu. E Elias ficou ali e riu deles. E é uma das coisas mais engraçadas de toda a Bíblia. Ele disse: vá em frente, grite. Talvez o seu Deus esteja viajando ou esteja de férias em algum lugar. E de manhã ao meio-dia, eles gritaram, choraram e oraram. Então eles começaram a se cortar até que o sangue jorrou por todo o lado, tentando fazer com que Baal respondesse. Mas, é claro, Baal não conseguiu responder. Então Elias disse: tudo bem, é hora de eu assumir esta situação. Ele disse: tudo bem, construa o altar. E eles construíram o altar, colocaram o boi sobre o altar. E ele disse: agora quero que você pegue 12 barris de água e despeje por cima. Cave uma vala ao redor, encha com água e tudo ficará encharcado. Então Elias invocou ao Deus vivo e verdadeiro. E o fogo desceu do céu e queimou o novilho, queimou o altar e queimou tudo que estava ali. E o povo disse: cremos no Deus vivo e verdadeiro, o Deus que responde com fogo. E Elias venceu e saiu do Monte Carmelo vitorioso sobre aqueles falsos profetas de Baal. Quero que você perceba que quem estava lá? 3 grupos de pessoas. Um grupo, os homens de Elias, do outro 450 profetas de Baal, todos especialistas em religião, filosofia, psicologia, e no meio estava a vasta massa de pessoas que não tinham certeza. Eles não estavam comprometidos. Eles não tinham certeza se Baal era Deus. Eles não tinham certeza se o Deus de Elias era Deus. Suas antigas tradições fizeram com que desejassem acreditar em Jeová. Seu interesse, porém, era agradar ao rei, ser relevante e estar presente. Eles não queriam ser antiquados, tradicionalistas e descompassados. Eles não queriam ser pegos acreditando nos 10 mandamentos se isso não estivesse na moda. Você vê, os homens sempre foram meios fashions. Vamos atrás da moda. Isso é verdade em todas as gerações. E a moda naquele momento era acreditar em Baal, com toda a liberdade do sexo e da sensualidade e das orgias. Agora, eles não gostavam do sacrifício humano, mas toda religião exige algum tipo de sacrifício. Então, o que eles fariam? Eles pegariam seus bebês, muitas vezes um bebê escolhido, e os colocaria na mão daquele grande Deus. E o bebê seria queimado, e eles estariam ali louvando o Deus falso. O bebê estava ali em sacrifício.
Essa foi a adoração de Baal, mas havia muitos que eram seguidores secretos do verdadeiro Deus. Eles não acreditaram naquela mentira sobre Baal. Eles tinham um sentimento de culpa por isto, mas estavam com medo. Eles tinham medo de defender Deus, com medo de defender o que acreditavam ser a verdade. Por isso não se posicionaram publicamente. Veja, Deus exige uma posição pública. É por isso que peço às pessoas que se apresentem. Ele exige uma posição pública. Você não pode ser um seguidor secreto de Jesus e agradá-lo. Ele disse que se você não estiver disposto a assumir sua posição pública e abertamente, não tomarei minha posição abertamente por você no céu. E sem a intercessão de Jesus Cristo, nenhum de nós jamais conseguirá a salvação. E então Elias disse algo para todas aquelas pessoas: se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se for Baal, siga-o. Ele disse: tome uma posição. Deus não vai permitir que você tenha um altar de Baal em sua casa para o materialismo e depois vá à igreja no domingo e pense que isso vai bastar. Você tem que dar tudo de si por Jesus Cristo. Ele deve ser o primeiro e Senhor de todas as áreas da sua vida, se você quiser ser aceitável diante de Deus. Agora, o povo tinha visto a evidência. Eles sabiam que Baal não poderia lhes trazer paz, alegria e felicidade. Eles sabiam disso. Você sabe, uma de nossas estrelas de cinema mais famosas disse outro dia, não vou citar o nome dela, mas ela foi citada em uma das revistas dizendo o seguinte: fui vítima do sonho americano. Fui trazida a este local e acreditei que eu encontraria o sucesso. Eu ficaria automaticamente muito feliz. Todos nós aprendemos isso. Bem, eu tive sucesso. Passei 21 anos acreditando que assim que todas essas coisas maravilhosas acontecessem comigo, todas essas coisas acontecendo, meus problemas iriam desaparecer. Bem, eles não desapareceram. E ela tem apenas 21 anos agora. 21 anos pensando que se ela fizesse sucesso na televisão e fosse famosa na televisão e no cinema e em todo o mundo, ela ficaria feliz. Mas ela disse: tem sido uma grande ilusão e tem sido uma desilusão para mim. Veja, Baal não pode trazer paz interior e satisfação ao coração humano. Pascoal disse isso, o grande cientista. Ele disse: a felicidade não está dentro de nós nem fora de nós. Está em Deus. E somente quando Deus está em nós, a felicidade está dentro de nós e fora de nós. Como isto é verdade? Felicidade, paz e alegria vêm em conhecer a Deus. Baal não conseguia responder às suas necessidades mais profundas, às suas grandes questões filosóficas sobre de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Baal não lhes deu respostas, nem o capitalismo, o materialismo, o secularismo e o humanismo pode responder. É encontrado apenas em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Veja, você foi feito para Deus, foi feito à imagem de Deus, feito para comunhão com Deus, e você pode tentar durante toda a sua vida ir em 1000 direções diferentes para encontrar aquela determinada coisa e nunca a encontrará. Já vi homens se esforçarem para se tornarem os cientistas mais brilhantes, e conheço alguns dos cientistas mais brilhantes da América que são infelizes.
Já vi homens passarem a vida inteira ganhando dinheiro e conheço alguns dos homens mais ricos da América e sei como alguns deles são miseráveis. Tenho visto homens se esforçarem durante toda a vida para obter o poder político e eles conseguem o poder político, eles conseguem o cargo que procuravam, mas isto não traz paz, alegria, a felicidade e a realização que esperavam que traria. Mas aqui está uma coisa interessante. Nunca vi uma pessoa entregar sua vida a Jesus Cristo sinceramente e que não teve uma mudança tremenda em sua vida. Essa pessoa, quando entrega sua vida a Jesus Cristo, encontra o que tanto procurava. Jesus Cristo satisfaz os anseios mais profundos de nossos corações e de nossas vidas. Agora, Elias nos ensinou uma coisa e Jesus também ensina. Você deve fazer uma escolha. Você tem vontade própria e precisa se decidir qual das duas opiniões você vai seguir. Jesus disse que existem dois modos de vida. Agora a Bíblia diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Alguns de vocês pensam que estão bem e que estão no caminho certo agora. Você não percebe que está no caminho largo que leva à destruição. Jesus disse que existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito leva à vida eterna. O caminho largo leva à destruição. E cada pessoa nesta audiência, esta noite, está em um caminho ou está no outro. Em qual dos dois caminhos você está? Ele disse que há dois mestres. Ele disse que você não pode servir a Deus e a Mamon. Ou você odiará a um e se apegará ao outro, ou desprezará a um e amará o outro. Ele disse para fazer uma escolha. Ele disse que há dois pais. Você sabe que a Bíblia não ensina a paternidade de Deus e a irmandade dos homens? Não no sentido que muitas pessoas ensinam. Pela criação, Ele é o nosso Pai. Pela criação, somos todos membros da mesma raça humana. E é por isso que devemos amar uns aos outros. Não importa de que raça viemos, somos todos irmãos nesse sentido. Mas espiritualmente falando, não somos todos do mesmo Pai e nem todos do mesmo sangue. Existem apenas dois grupos, aqueles que estão perdidos e aqueles que são salvos. Os que estão na estrada larga e os que estão na estrada estreita. Você deve estar em um destes dois caminhos. E existem dois destinos. Existe um céu e existe um inferno. Eu sei que não é popular hoje em dia acreditar no inferno. Você pode acreditar no céu, mas as pessoas preferem não pensar no inferno. Eu não culpo você. É um lugar muito terrível, mas a Bíblia ensina que será um inferno verdadeiro. Existe um inferno onde os homens ficarão separados de Deus para sempre. E há um céu onde iremos ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com Jesus Cristo para sempre. Você deve fazer uma escolha. Você, jovem, precisa fazer uma escolha. Esta é uma escolha que você não pode simplesmente deixar para depois. Você não pode deixar isto para os seus pais decidir por você. Seus pais podem ensiná-lo, ajudá-lo, educá-lo e fazer o melhor que podem. E muitos de vocês, pais, têm feito o melhor que podem com seus filhos. Você orou por eles, você os amou, mas chega um momento em que eles têm que fazer a sua própria escolha pessoal sobre Jesus Cristo. Eles têm que decidir por si mesmos, na arena solitária dos seus próprios corações. A maior batalha já travada é esta batalha no coração de um jovem sobre Jesus Cristo. E isso é algo que você não pode depender de ninguém para fazer por você.
Você tem a capacidade de fazer isto. Você tem o direito de fazer a sua escolha. Você pode dizer sim ou dizer não. É um ou outro. Não existe meio termo. E Jesus não permite terreno neutro. E ele alerta contra esperar muito. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes reprovado, será subitamente cortado e sem remédio. Venha enquanto você pode. Não adie para depois. Quanto tempo você fica entre estas duas opiniões? Agora, quando você fizer esta escolha, haverá um preço a ser pago. As pessoas que escolhem Jesus Cristo pagarão um preço. Existem milhões de pessoas em outras partes do mundo. O preço que elas têm pago é que muitas vezes elas são excluídas de suas próprias famílias. Em algumas partes do mundo, elas nunca poderão ir a uma escola primária, tomarem uma posição e se tornarem uma pessoa que tem uma profissão. Eles nunca conseguirão um emprego acima do trabalho servil, se tomarem uma decisão por Jesus Cristo. Mas nestas partes do mundo, milhares e milhares vivem para Jesus Cristo, tomaram a decisão correta. Na América tivemos uma situação pouco natural. É quase popular seguir a Jesus Cristo em algumas áreas do país agora. Isso não vai durar muito. Sempre há um preço, e se você receber Cristo como seu Salvador e tentar viver para Ele, algumas pessoas vão zombar e vão tirar sarro pelas suas costas, e nesse período de conformidade não queremos ser considerados muito diferentes. Mas Ele convida você a ser diferente. Quando a gangue está fazendo certas coisas que você sabe que são erradas, você se posiciona e diz: não, não posso fazer isto porque sou cristão, porque acredito em Jesus Cristo. Custa alguma coisa seguir a Jesus Cristo. E Jesus disse que é melhor você sentar e calcular o custo do seu dia a dia. Veja, uma grande multidão estava seguindo Jesus e ele disse: espere um minuto, calcule o custo. Você sabe que vou morrer em uma cruz e se você me seguir, terá que morrer também. Veja, você está disposto a morrer comigo? Oh, não, nós não sabíamos disso. Nós pensávamos que você estava estabelecendo um grande reino aqui na terra. Estaríamos no reino com você. Então eles o deixaram. Haverá a cruz para você carregar no seu dia a dia. Haverá uma cruz para você carregar que vai ser antes de você levar a sua coroa. Quando você vier a Jesus Cristo, você será testado por Deus. Ninguém nunca veio a Deus que Deus não o testasse. Alguns de vocês tomaram decisões por Cristo essa semana e já estão sendo testados. A tentação chegou. Um amigo não entendeu o que você fez, não entendeu a sua decisão, e ele está chamando você de volta para os velhos caminhos. Você já está cheio de dúvidas e fraquezas. Tudo isso é normal para todas as pessoas que já vieram a Jesus Cristo. Nós não simplesmente começamos e saltamos e crescemos completamente do dia para a noite. Grady Wilson, sua filha acabou de ter gêmeos. Bem, eles não nasceram totalmente crescidos. Um pesava 2 quilos e o outro pesava 6 quilos. E eles eram apenas bebezinhos. Mas eles estarão totalmente crescidos alguns dias depois. Mas leva tempo para crescer. Deus irá testá-lo quando você vier a Cristo. E Ele exige uma decisão imediata. Eu me pergunto quantos sermões mais seriam necessários para ganhar você para Jesus Cristo. Quantos avisos mais Deus tem que dar para você? Quanto mais sepulturas terão que ser cavadas? Quantas guerras mais terão que ser travadas?
Quantos terremotos ou tornados e inundações a mais terão que ocorrer na natureza para você tomar a sua decisão? O ladrão na cruz aproveitou aquele momento e disse: Senhor, lembra-te de mim. E naquele momento Jesus Cristo disse: estarás comigo no paraíso. Tão rápido você pode tomar sua decisão e se comprometer. E lembre-se, Deus ama você. Ele tem um plano para a sua vida. Você é pecador, está separado de Deus pelo pecado. E alguns dos resultados desse pecado são preocupações, irritabilidade e falta de propósito na vida, bem como alguns dos graves pecados imorais sobre os quais nós lemos esta noite. Deus providenciou a cruz como um meio para você ser perdoado dos pecados, mas você deve receber individualmente a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você e somente você, na área tranquila do seu coração, terá que tomar essa decisão. Quanto tempo você vai estar parado entre estas duas opiniões? Você não pode ser neutro. Charlotte Elliott era uma mulher muito linda e um grande pregador chamado César Marlan percorreu toda a Suíça. Ele foi expulso de sua igreja por causa de sua fé, mas uma vez que estava na Inglaterra e conheceu esta jovem linda e encantadora chamada Charlotte Elliott, ela estava sofrendo de problemas de saúde. Ele foi até ela e perguntou se ela poderia tomar a sua decisão de ser cristã. Ela o repreendeu e disse: fico ressentida por você me perguntar isso. E ela estava muito irritada com ele e ele disse: eu não queria ofender você, mas apenas queria dizer que Deus ama você e está disposto a mudar sua vida e lhes dar paz em seu coração. Naquela noite, Charles Elliott não conseguiu dormir. As palavras que o pregador lhes falava continuavam a ressoar em seus ouvidos. E durante toda a noite ela se levantou, se ajoelhou e entregou a sua vida a Jesus Cristo e se sentou e escreveu o hino que cantamos todas as noites. Assim como estou, sem um apelo, mas que o teu sangue foi derramado por mim e que me chamas a ir até a ti. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Assim como você é. Você não precisa ir para casa e trocar de roupa. Você não precisa ir para casa e melhorar de vida. Você não pode melhorar a si mesmo. Você vem exatamente como está, com todos os seus pecados, todas as suas falhas e todos os seus erros, com toda a sua hipocrisia. Você vem exatamente como você é. E Ele vai te perdoar, mudar você e entrar em sua vida. Vou pedir-lhes que façam exatamente isso, publicamente, abertamente, agora mesmo. Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de todos os lugares deste estádio e venham e fiquem aqui na frente desta plataforma e digam: eu recebo Jesus Cristo. Você pode ser um membro da igreja, você pode ter pensado que estava certo com Deus antes, mas de alguma forma você sabe que não está. Você não tem certeza da salvação, mas gostaria de ter. Vou pedir que você venha agora mesmo, nas galerias superiores. Levará alguns minutos para chegar aqui, mas vamos esperar. Centenas de pessoas vieram todas as noites, você vem. Este é o seu momento e a sua hora de compromisso. E depois de todos vocês vierem e ficarem aqui em silêncio, vou dizer uma palavra a vocês, fazer uma oração com vocês, dar-lhes alguma literatura e vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. E se você estiver com amigos ou parentes, ou se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Levante-se agora mesmo e assuma seu compromisso com Jesus Cristo. Nós vamos esperar.
Para você que está assistindo pela televisão, você pode assumir seu compromisso agora mesmo, em sua casa ou aonde você estiver. Centenas de pessoas estão aqui no Coliseu da Universidade de Kentucky. Estão vindo a Jesus Cristo. Eles estão escolhendo entre as duas opiniões, entre as duas decisões. Eles não querem ser neutros. Eles estão escolhendo Jesus Cristo. Eles estão vindo exatamente como estão. Você pode ver exatamente como você está nesse momento. Que Deus o ajude a assumir esse compromisso esta noite.